Olá, turma. Potência elétrica. Este é o assunto da nossa aula de hoje, tá ok? Então vamos ver o que é potência elétrica. Vamos falar da definição de potência elétrica. Em um trecho AB de um condutor qualquer, a potência dissipada P é dada pelo produto da diferença de potencial entre os pontos A e B pela intensidade de corrente elétrica I entre esses pontos. Então, a potência é dada pelo produto da diferença de potencial, que é o U, vezes a intensidade de corrente elétrica, que é I. Então, P é igual a U vezes I. Quando eu falar em potência elétrica, nós sabemos que é P é igual a U vezes I. Portanto, potência elétrica em um trecho AB de um condutor qualquer é a potência dissipada P, que é dado pelo produto da diferença de potencial entre os pontos A e B pela intensidade de corrente elétrica I entre esses pontos. Então, P é igual a U vezes I, ok? Guarda bem isso daí. Isso aqui é a fórmula da potência elétrica. Agora, vamos falar da unidade de medida da potência elétrica. No SI, o que é SI? Sistema Internacional. No Sistema Internacional, que é o sistema MKS, M é metro, K é quilograma e S é segundo, a unidade de potência elétrica é o Joule por segundo, ok? Que recebe o nome de watt. Então, 1 watt é igual a 1 joule por segundo. Então, veja bem, pessoal. A fórmula para se determinar a potência elétrica é P igual a U vezes I. E a unidade de potência elétrica é o watts. O watts quer dizer o quê? Quer dizer que é o joule por segundo. Tá ok? Então, já sabemos a fórmula e sabemos a unidade. Agora, vamos determinar outras fórmulas em função desta fórmula P igual a U vezes I. Então, vamos lá. Potência para resistores ohmicos. O que são resistores ohmicos? São resistores onde diz o seguinte, que a diferença de potencial é diretamente proporcional à intensidade de corrente elétrica. Quando a gente fala na primeira lei de Ohm, falamos em U igual a RI. Então, pela primeira lei de Ohm, temos U igual a RI. E também podemos dizer que I é igual a quê? A U sobre R. Então, essas são as expressões da primeira lei de Ohm. Aqui eu estou determinando a diferença de potencial, que é a voltagem, e aqui estou determinando a intensidade de corrente elétrica. Agora, vamos pegar essas duas fórmulas aqui, esses dois valores, e substituir na fórmula que nós aprendemos que P é igual a U vezes I. Então, substituindo o valor de U na equação de potência, temos que P é igual a U vezes I. Mas quem é U? Não é RI? Então, P é igual, vou substituir o U por RI. Então, temos que, aqui eu tenho P é igual a R vezes I vezes I. Portanto, P é igual a R vezes I ao quadrado. Então, eu tenho essa outra fórmula que P é igual a RI ao quadrado. Tá? Isso quando eu quero a potência em função de R, quando eu quero a potência em função de R, eu tenho P é igual a R e 2, tá ok? Agora vamos fazer a mesma coisa com essa fórmula, I é igual a U sobre R. Eu vou pegar, substituindo o valor de I na equação de potência, nós temos que P é igual a U vezes I. Como I é igual a U sobre R, então eu vou substituir I por U sobre R. Então, P, que era U que multiplica U sobre R, agora P é igual a U vezes U da U ao quadrado sobre R. Então, pessoal, o que eu quero que vocês saibam que eu tenho esta fórmula para determinar a potência. E agora eu tenho mais duas fórmulas
para determinar a potência. Então, a potência, além de ser igual ao produto da diferença de potencial pela intensidade de corrente elétrica, ela também pode ser igual ao produto da resistência pelo quadrado da intensidade de corrente elétrica. Ou potência pode ser igual ao quociente do quadrado da diferença de potencial pela resistência. São essas três fórmulas que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje para resolver o exercício. Tá ok? Vamos fazer o primeiro exercício, que diz o seguinte: nos aparelhos a seguir estão indicados os valores de sua potência e de sua tensão. Tensão é voltagem, né? Denominados valores nominais. Nós temos o valor nominal de uma lâmpada, que ela tem 110 watts e 220 volts. E temos um ferro elétrico 360 watts, 120 volts. Qual a intensidade de corrente nominal em cada um desses aparelhos? Tá? Então, ele quer saber a intensidade de corrente elétrica. Então, vamos colocar os dados do problema. Na lâmpada, P 110 watts, está aqui. U 220 volts. E eu quero saber a intensidade de corrente elétrica que passa pela lâmpada. Para o ferro elétrico, a potência é 360 watts, a diferença de potencial é 120 volts e a intensidade de corrente elétrica é o que eu quero saber. Então, vamos ao desenvolvimento. Vamos fazer primeiro para a lâmpada, tá? Para a lâmpada, P é igual a U vezes I. Como eu dei que P é 110, U é 220, então vou determinar I. Então, P é igual a U vezes I. É aquela equação primeira que nós vimos. Então, P é igual a U vezes I. Onde tem P, vou colocar 110. Onde tem U, vou colocar 220 vezes I. 110 é igual a 220i. Vou passar 220i para o primeiro membro, mas vou passar 110 para o segundo. Então, vou apenas inverter. Sem prejuízo nenhum, não precisa trocar sinal. É a propriedade reflexiva da igualdade. Porque eu quero determinar o valor do i. Então, eu tinha 110 igual a 220i. Passo 220i para o primeiro membro e passo 110 para o segundo membro. Com elas por ela. Aí tiro que I é igual a quê? 110, que está no segundo membro, dividido por 220. 110 dividido por 220 dá 0,5 ampere. Então, nesta lâmpada aqui, passa uma intensidade de corrente elétrica de 0,5 amperes. Agora, vamos calcular para o ferro elétrico. Para o ferro elétrico, mesma forma, P é igual a U vezes I. Como P é 360, então eu tenho 360 igual U é 120 volts, então onde tem U vou colocar 120 vezes I. 360 é igual a 120i, eu posso dizer que 120i é igual a 360. Passei o I para o primeiro membro porque é o valor que eu quero encontrar. Então, I é igual a 360 que está no segundo membro, 120 vezes passa a ser dividido. 360 dividido por 120 dá 3 amperes. Então, veja bem, para a lâmpada passa uma corrente de 0,5 ampere. E para o ferro elétrico passa uma corrente de 3 amperes. Então, é isso aí, tá? Então, vamos lá. Deixa eu repetir o problema para vocês entenderem. Então, nos aparelhos a seguir estão indicados os valores de sua potência e de sua tensão, denominados valores nominais. Isso você tem na lâmpada dizendo que é 110 watts e 220 volts, né? E eu posso ter o ferro elétrico com 360 watts e 120 volts. Então, ele quer o quê?
Ele quer qual a intensidade de corrente nominal em cada um desses aparelhos. Ele quer saber qual a corrente que passa por esses aparelhos. Então, para a lâmpada, P 110, U igual a 220 volts e interrogação. Para o ferro elétrico, P 360 watts, U é igual a 120 volts e interrogação. Agora vamos ao desenvolvimento. Para a lâmpada, eu tenho que P é igual a U vezes I. Se P da lâmpada é 110 e U é 220, então eu tenho 110 é igual a 220I. Passando 220I para o primeiro membro e passando 110 para o segundo, eu tenho que I é igual a 110 que está no segundo membro, aqui às vezes passa a ser dividido por 220. A intensidade de corrente elétrica é 0,5 ampere. Para o ferro elétrico, P é igual a U vezes I. Para o ferro, a potência é 360, o U é 120 e aí fica 120I é igual a 360. Portanto, I é igual a 360 sobre 120. A intensidade de corrente elétrica é 3 ampere. Tá ok? Agora, o exercício número 2. Um ferro elétrico consome uma potência de 1.100 watts quando ligado a uma tensão de 110 volts. Calcular a carga elétrica que atravessa o condutor durante 2 minutos. Então, vamos colocar os dados do problema. Vamos ler, né? Um ferro elétrico consome a potência de 1.100 watts, então P igual a 1.100 watts, quando ligado a uma tensão de 110 volts, então U igual a 110 volts. Ele quer saber o valor do I, tá? Ele quer saber a carga elétrica, então ele quer saber que atravessa o condutor durante 2 minutos. 2 minutos. Então, minutos, temos que passar para segundo. Potência 1.100 watts, diferença de potencial 110 volts, e eu tenho que saber, né? Primeiro eu calculo o I para substituir aqui e achar o Q, que na realidade ele quer a carga elétrica que atravessa, não quer saber a intensidade de corrente elétrica, ele quer saber a quantidade de carga elétrica que está passando. Então, em primeiro lugar, eu vou determinar o valor do I. Então, determinação da intensidade de corrente elétrica. P é igual a U vezes I. P é 1.100, igual U é 110, e se 1.100 é igual a 110I, 110I é igual a 1.100. Portanto, I é igual a 1.100 dividido por 110. I é igual a 10 amperes. Então, eu sei que passa uma corrente de 10 amperes. Tá ok? Agora, determinação da carga elétrica. Nós vimos pela intensidade de corrente elétrica na aula anterior que a intensidade de corrente elétrica é o quociente entre a quantidade de carga elétrica pelo tempo. Então, o que é que eu vou fazer? A intensidade eu achei, que foi 10 amperes, então eu vou substituir por 10. O que a quantidade de carga elétrica eu quero saber, e o tempo ficou em 120 segundos. Aí eu vou ter 10 igual Q sobre 120. Aí nós colocamos 10 sobre 1, tá certo, pessoal? 10 sobre 1. E colocamos Q sobre 120. Como aqui eu tenho uma proporção que é igualdade entre duas razões, quero determinar o valor do Q, que seria o meu X, vou traçar uma vertical passando pelo Q e traçar uma horizontal passando pelo Q. E digo que Q é igual, traço de fração. Percebe quem foi cortado aqui? 10 e 120, então 120 vezes 10. E que não foi cortado foi 1. 120 vezes 10, multiplicar o número por 10 é colocar um zero. Tá ok? Então, se eu tinha 120, coloquei um zero, ficou 1.200. E por 1 dá 1.200 coulomb. Então, determinamos a carga elétrica, 220 coulomb. Então, foi o que nós fizemos. Nós fizemos, primeiro, determinamos a intensidade de corrente elétrica. E, em segundo lugar, de posse da intensidade de corrente elétrica, calculamos a quantidade de carga elétrica, né? Porque nós já sabíamos que a intensidade de corrente elétrica é a quantidade de carga elétrica dividido pelo tempo. Então, substituímos aqui, achamos que a quantidade de carga elétrica é 1.200 coulomb. Tá ok, pessoal? Então, até a próxima aula.